Paulo e Silas, eles oram e eles até mesmo vão falar de Jesus ali através da oração do louvor, mas eles nunca tinham vivido com Jesus. Pedro era diferente. Quando Paulo é escolhido, Jesus já tinha ido para o céu. Quando Silas já tinha sido escolhido, Jesus já tinha ido para o céu. Mas quando Pedro ainda estava vivo, ele tinha vivido os melhores momentos. E é como se Pedro estivesse lembrando que na maior tempestade que ele passasse, Jesus dormia naquela tempestade. Agora olhe para mim que eu vou te falar agora. Só há um segredo para quem dorme diante da luta, para quem dorme diante da tempestade: é a confiança em Deus. É aonde Jesus perguntou: aonde está a vossa fé? Pedro viu que a fé não tinha que estar na água, não tinha que estar na tempestade, mas que a fé tinha que estar em Jesus de Nazaré. E quem tem a fé de Jesus de Nazaré, ele pode dormir, porque ele sabe que a vida dele está nas mãos do Senhor. Eita maravilha! A tua família está nas mãos do Senhor, o teu lar está nas mãos do Senhor, as tuas casas estão nas mãos do Senhor. Eita maravilha! Abençoa, Só alguém que já viveu essa experiência. é verdade, meu Deus. Paulo e Silas não dormiram. Ele falou: bora louvar, bora cantar. Porque não tinham dormido, não tinham visto o que Jesus passou no momento em que eles falaram assim: vai afundar o barco. E Jesus dormia. Olha a visão de um homem que tem confiança em Deus. Pedro foi dormir. Quando de repente pela madrugada, mas quando Pedro é preso, a igreja, diga comigo, a igreja orava a Deus. Aí está um segredo. Perderam o líder, mas não perderam a direção de Deus. Nós vamos perder pessoas das nossas famílias, nós vamos perder coisas que não queremos perder, mas não podemos perder a direção de Deus. Tem pessoas que quando perdem o emprego, tem pessoas que quando perdem algo, o mundo se acaba, ela se desvia, ela abandona Jesus, ela corre para o mundo, ela vai fazer coisas que não deve, porque ela perde a direção de Deus. Já tinha matado Tiago, o que era para Pedro morrer depois do final da semana, mas só que a igreja tinha a direção de Deus. E quem está na direção de Deus, se dentro da tua casa não ora contigo, mas não perde a direção de Deus de orar pela tua família, se dentro do teu relacionamento alguém foi perdido, mas não perde a direção, porque o que vai trazer o efeito e a mudança das coisas na tua vida está em um segredo: não perder a direção de Deus. E quem tem a direção de Deus, ela vence o mal, ela vence o inferno e ela é abençoada. Eita maravilha! Perdemos o líder, mas não perdemos a presença. Perdemos o líder, mas não perdemos Deus na nossa vida. Eita glória! Eram 12 apóstolos, porque substituíram Judas Iscariotes com Matias. Perderam Tiago. Perdemos Pedro agora que foi preso. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração. Irmãos, se nós não conseguimos dormir na hora da tribulação, nós temos outro caminho, como Paulo e Silas, presbítero: orar na hora da tribulação. Se Pedro dormia na hora da tribulação, mas a igreja que não tinha vivido a experiência lá dentro do barco orava. Nós só temos duas coisas a fazer. Se a nossa confiança não está toda ali, nós vamos ter que orar. E se nós temos uma total confiança, a gente pode dar uma dormidinha na hora da tribulação. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado. Como está a tua fé? Pergunte para ela, pergunte para ele. Está a tua fé? Para dormir na hora da tribulação. Para dormir na hora da tribulação. Ou para orar na hora da Para tribulação. orar na hora da tribulação. Agora olhe bem para cá para mim, por favor. Pedro dormiu. A igreja estava
Orando. Pastor, não consigo dormir. Tem que fazer o quê? Orar. Orar. Ah, eu dormi à noite que parecia que eu estava fazendo dia quando eu dormia. Oh, glória. Agora olhe bem para mim, por favor, para nós chegar num ponto muito especial. A igreja orava constantemente quando pela madrugada Deus, através de um anjo, visita Pedro. Diga comigo, visita Pedro. Visita Pedro. Quando o anjo visita Pedro, irmão Pedro e Paulo, a Bíblia diz que o anjo desperta Pedro. Mas quando o anjo desperta Pedro, ele não desperta os outros, nem os carcereiros, porque eles estavam dormindo, como Pedro estava dormindo. No modo de pensar de Pedro, aquilo era uma visão. O anjo tira as algemas da mão de Pedro, tira dos pés. O anjo abre a porta e manda que Pedro venha atrás dele. No momento em que Pedro começa a caminhar, também aquela voz fala para ele pegar a capa dele. Estava ele passando pelas portas até a principal, quando de repente a principal se abre. E aquilo, no consentimento da mente de Pedro, era uma visão. E Pedro sai da prisão. E quando Pedro sai da prisão, o anjo o acompanha até um quarteirão de distância, próximo já, para que ele virasse e encontrasse a casa onde a igreja orava constantemente. Naquele momento em que Pedro ele sai, que ele fica a uma distância da onde ele foi preso, é que como se ele despertasse. E naquele momento que ele se desperta, ele vê que não era um sonho, que não era uma visão, mas que tudo aquilo era o Deus do impossível fazendo o possível. Agora olhe bem para mim o que eu vou te falar agora. Pedro dormia na hora da tribulação, porque Pedro tinha vivido uma experiência com Deus, mas algo sobrenatural que parecia um sonho, Pedro ainda não tinha vivido. E o que era que Deus se manifestava para Pedro? Era para mostrar para ele que aquele que confia no Senhor tem um Deus que se preocupa e que pode ela estar presa na pior tribulação da mente, na pior tribulação do coração, na pior tribulação da vida, mas Deus tem o poder de quebrar as correntes, de abrir as portas e tirar você dessa prova. Escute muito bem, Deus tem poder de quebrar a corrente, quebrar as algemas, abrir a porta e dizer para você: caminha, porque o lugar que Deus está não é para ficar, mas o lugar que eu tenho para ti é o lugar da vitória. Eita, maravilha! Pedro caminhava e dava glória para o céu. Pedro caminhava e glorificava Jesus. Pedro caminhava porque o que estava acontecendo era a libertação. Eita, maravilha! Aí a gente vai se perguntar, pastor, mas por que Deus permitiu Pedro sair e Tiago? Antes disso foi um pouco cruel. Olhe para mim. Tem pontos na nossa vida que Deus precisa escrever para te lembrar. Não tem coisa que a gente esquece. Verdade. E o que a gente esquece, a gente só vai lembrar se um dia tocarem naquilo ou falarem aquilo, que a gente vai ter uma recordação. Mas se você escrever tudo, você vai ler. E quando você ler, você vai lembrar. Eu lembro da pastora Jennifer, quando nós começamos a namorar. Tudo ela escrevia. Aí ela escreveu o dia que ela me pediu namoro. Foi ela que pediu. Aí ela me pediu o dia que eu fui lá com o pastor para pedir ela. Ela escreveu o dia do noivado, não sei o que. Aí eu lembro que mais da esse dia o William me chateou muito, fiquei aborrecida por isso. Olha só, quando eu peguei aquele caderno, vi que tudo estava registrado, os momentos bons, os momentos ruins, que a gente só para entender quando a gente lê. É verdade, É, aleluia.
Se alguém só contasse, é igual a história de pescador. Não se ofenda, tá, irmãos? Que muita gente conta que a história de pescador e de miriense, né? É só uma fábula, mas é história de pescador, mas porque conta de um jeito e conta de outro, né? Aí, uma igreja que foi levantada perde os discípulos, não perde a direção. Pedro, irmão, já estava decretada a morte dele. Herodes não ia soltar. A Bíblia diz assim: que quando fosse depois daquele final, Herodes pegaria Pedro para o julgamento do Sinédrio, para julgar ele. Com certeza era morte para Pedro. Olha aqui para cá. Pedro chega na casa em que a igreja orava. A Bíblia diz que ele chama, no hebraico, os irmãos que oravam ali. Uma menina chamada Rod conhece a voz de Pedro. Aleluia. E era tão alegre que ela ouviu. Ela ficou naquele momento numa euforia muito grande, quase que não acreditando. E ela vai, quando as irmãs estavam orando, e diz assim: ei, irmãs, Pedro está lá fora chamando. As irmãs olharam para ela: esta daí está em alucinação, esta daí está vendo visão. Olhe bem para cá, pega isso para mim e para ti. Pedro dormiu na hora da tribulação, porque ele viu Jesus dormindo e ele confiou muito em Jesus. Ele andou nas águas. A igreja orava, mesmo a igreja orando, e alguém dizendo para elas: Pedro está solto. Elas não queriam acreditar. Preste bastante atenção nisso. Mesmo às vezes a gente orando, insistindo, alguém vai dizer: olha, já aconteceu. Não, mesmo assim ainda vai faltar fé para nós. Veja como é difícil, irmãos. Elas disseram assim: Tiago, ela está vendo alucinação, ela está sonhando com Pedro, porque eles não dormiram a noite toda. E Pedro continuou chamando, irmãs, né? No hebraico, uma palavra, não vamos dizer que é tipo, irmãs, vem me ajudar, abre aqui essa porta, pelo amor de Deus. E Pedro continuou insistentemente. Naquele momento em que Pedro chama, até que uma delas se levanta. Observe que mesmo com alguém dizendo: olha, o milagre está aí, a resposta está aí, aconteceu o impossível, a gente ainda vai ter dúvida, a gente ainda vai ficar pensando: será? A gente vai ficar naquela dúvidazinha no nosso coração. Mas quando elas foram olhar, estava lá o apóstolo Pedro, de pé, com sua capa, com tudo preparado, e dizendo: abre a porta, porque da cadeia Jesus a libertou, e nós estamos de pé, porque somos filhos de Deus. Aquele momento é o momento da experiência que Jesus estava dizendo: se na hora da luta tu não pode dormir, ora, porque as portas não se abrem. Eita maravilha! Agora é para mim finalizar. A porta mais difícil, com seguranças e prisões, foram mais rápidas de abrir. Mas a porta da incredulidade foi mais difícil de abrir. Jesus disse assim, o anjo disse através dele: calça as tuas sandálias. Ele calçou as alparcas. Pega a tua capa. E ele pegou a capa. A porta se abriu. Ele foi para o corredor principal da prisão. A outra porta se abriu. Mas às vezes, mesmo te orando, mesmo te dando em propósito, mesmo te ouvindo que já deu certo, nós não abre a porta que tem que se abrir. Verdade, meu Deus. Às vezes a dúvida,
nos segura lá. Ah, mas eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou crendo. Só que falta o que na nossa vida? A atitude. Aleluia. A gente elevar a nossa fé mais além. A porta mais Verdade. difícil se abriu, mas a mais fácil que o homem tem que abrir. Não sabia. E às vezes, o que é que nós fazemos? Atrapalhamos o tempo. Quando o Rod foi lá dizer, Pedro está lá fora, levantou a primeira para atender Pedro? Não. Chamaram ela de louca, alucinada. Menina, tu está vendo visão? Não, eu escutei. É Pedro chamando. Nessa hora até tentar ouvir o que é certo e ninguém quer ouvir. É nessa hora que Deus só precisa de uma coisa, irmão: que você pegue a maçaneta da porta. Se não tem maçaneta, como é irmão Ronaldo, o nome daquele que te põe para fechar a porta? Tranca. Tem hora que falta só a tranca da gente tirar. Se não é tranca, eu morei em casa em que a gente apoiava, pressionava a casa, colocava no chão um pedaço de pau e fazia assim. Quem já morou em casa assim? Amém. Nós colocava não tinha negócio de fechadura industrial, bonita, não tinha negócio de aquelas coisas lindas, não. Para fechar a porta tinha que ter um pau bem ali, que toda vez que a gente andava Tropeçava. Quem já passou por isso? Amém. Não era assim? Como é o nome daquilo? É um cercozinho, né? É um cercozinho. Toda vez, aí às vezes não, quando gostava do pé, a gente estava, né? Tinha lá no meio da casa. Verdade, Eu aleluia. acredito que eu ia viver isso aqui. Já vivi, Sou tão aleluia. velho assim, eu tenho 37 anos, mas minha família é muito humilde. Vivemos em casa assim, mesmo que não tinha. No meio da casa sempre as trancas foram assim. Aí às vezes, falta só nós abrirmos. Verdade, meu Deus já abriu o impossível. E falta só nós ter coragem para abrir. Falta só nós ouvir mais. Verdade. Olha para cá, irmãos. É campanha que a gente faz, que Deus fala assim: filha, continua. Aí às vezes naquela campanha a gente desiste, a gente para, a gente não vai em frente. Às vezes é a oração que Deus te chama, te comanda para fazer. E às vezes Deus não quer. Muita coisa sobre você. Seja a peça principal para abrir. O mais difícil, Deus já tinha feito, só faltava o homem. Era o possível. Então que Deus trouxe essa mensagem para mim, para você nesta noite. Ele está quebrando os portões celestiais. Ele está quebrando os portões do mal. Ele está destruindo as correntes, as prisões. Ele só quer que eu e você, quando estiver deparado com o milagre, abra a porta e viva o que Ele tem para a tua vida. Não impeça, mas tenha